Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café. Hoje uma manhã particularmente fria aqui em Brasília, ao ponto de que eu até peguei aqui um cappuccino, preparei um cappuccino para fazer frente a esse frio inusitado. E também recorri a um velho pala de seda que me acompanha já faz muitos anos, para dar uma aquecida no peito. Afinal de contas, não dá para fazer esse enfrentamento do frio aí, mas não é só a gente não morre só de vírus chinês, não, morre de outras coisas também. Hoje é feriado, afinal de contas é dia do trabalho ou dia do trabalhador? Sei não, para mim é dia do trabalho e eu estou aqui trabalhando. Lembrando que está praticamente finalizado o cenário para a volta dos comentários diários, um cenário que eu criei, e os recursos dessa semana do Superchat até amanhã à noite, até sábado à noite, eles serão voltados para a estruturação do cenário do Nas Asas do Coração. Agradecendo aí as pessoas que têm se inscrito, continuamos na luta pelos 100 mil, seguimos num certo sentido pagando a conta dos isentões que saem, de pessoas que reclamam pelo fato de nós termos assumido e tomado uma posição claramente em defesa do governo do presidente Bolsonaro. Lógico que nós vamos nessa primeira conversa falar do dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, o dia do trabalhador. No Brasil, o movimento sindical remonta ao final do século XIX, começo do século XX. As primeiras iniciativas, digamos, têm sido de caráter anarquista. Vocês sabem, vocês têm ideia quantas entidades sindicais existem no Brasil? Digamos, legalmente. Aí nós não estamos contando associações, tá? Os dados mais recentes apontam que são mais de 17 mil, os dados são de 2017, eu pesquisei, mais de 17 mil entidades sindicais. É uma grande indústria, é uma grande farra, é uma grande fonte de corrupção, é uma grande fonte de perpetuação de grupos no poder. Eu particularmente conheço entidades sindicais que são presididas por federações de trabalhadores que são presididas há 30, 40 anos pela mesma pessoa. Quantos são os sindicalistas, principalmente do serviço público, que estão há 20, 30 anos ali? Na verdade, é uma situação delicada, porque pessoas que estão há 30 anos no movimento sindical, sendo elas do serviço público, quer dizer que há 30 anos elas não trabalham e nós continuamos pagando o salário delas. Então seria importante que se fizesse alguma coisa diferente. Por exemplo, quando o cara estiver cumprindo lá o mandato de presidente ou diretor, alguma coisa do sindicato, ele não contasse como tempo de serviço. Isso é o básico, porque ele não está trabalhando. E se ele está trabalhando para a categoria, quem tem que bancar o salário dele é a categoria, não a sociedade. Se nós continuarmos tendo o sindicalismo como uma casta da classe trabalhadora, nós nunca vamos encontrar equilíbrio nem justiça social. Porque é óbvio que a pessoa que entra na estrutura do movimento sindical, essa pessoa não quer mais sair. Vai abandonar o paraíso por quê? Ela viaja, ela tem um nível de autoridade que ela não tinha antes, ela tem acesso a informações que ela não teria, além, lógico, da mordomia e dos privilégios. Então, lógico, são muitas as batalhas, muitos os enfrentamentos que devem ser feitos pelo governo, mas vai chegar um momento no qual será necessário rediscutir o modelo sindical. Esse modelo sindical dos servidores públicos que é bancado por nós, sociedade, é uma filha da putice. Não tem outra expressão para dizer disso.
A pessoa entra, vira muitas vezes entra numa tendência política, é eleita na boiada, certo? Na jumentaiada, é eleita ali na bacia das almas, dentro de um grupo, e aí começa, sabe, vai do sindicato, depois vai para uma federação, depois vai para a confederação, depois vai para cá, e passa a vida toda sem trabalhar, sem ser produtivo para a sociedade, que é quem paga o salário dele. Estou falando no caso do servidor público. Porque se nós tirarmos as lideranças sindicais dos servidores públicos, e eu falo especificamente aqui em Brasília, a esquerda desaparece praticamente. E se formou uma casta de pelegos que se estrutura com um discurso fascista dentro de uma estrutura sindical fascista, com privilégios fascistas, pagos, bancados pelos malditos capitalistas, que somos nós. Olha o absurdo que nós temos. Então, haverá de chegar o tempo no qual o governo vai avaliar isso. A sociedade precisa avaliar. Como eu sempre enfatizo, alguém precisa dizer não. Foi sendo criada uma série de amarras, foi sendo criada uma série de armadilhas que impedem a sociedade de ver o quanto ela é lesada. O movimento sindical no serviço, na iniciativa privada, é uma relação diferente. Agora, no serviço público é uma baita de uma picaretagem. Não tem outra expressão para designar. Tão picaretagem que até o chefe dos ladrões falou que era muito fácil ser dirigente sindical numa empresa pública, num sindicato de servidores públicos. Por isso, é hora de aproveitar esse 1º de maio e a gente parar para pensar. Não sei se você tinha noção disso. São mais de 17 mil sindicatos. E como é que eles sobrevivem? Dos servidores públicos, do salário que nós pagamos. Da iniciativa privada você pode ver que pouquíssimos os casos onde sindicatos da iniciativa privada são fortes. Quem sustenta, por exemplo, os sindicatos dos professores são as escolas públicas. Os governos estaduais, municipais, o governo federal. Quem sustenta o sindicato dos bancários, geralmente são os sindicatos, são os bancos, os empregados dos bancos públicos. Porque é muito fácil. Você não tem cobrança, você não tem responsabilidade, tem instabilidade, o que você quer? Então, é preciso mudar esse conceito. São mais de 17 mil sindicatos, 12 centrais sindicais, milhares de associações que também contam aí com dispensa de funcionários, de servidores públicos. Já mudou muito a realidade com o fim da contribuição sindical, mas toda hora eles estão tentando retomá-la. E a nossa vigilância será cada vez mais importante. Vamos passar aqui, lembrando que realmente continuamos na luta pelos 100 mil. Aparentemente conseguimos estancar a maior parte da perda dos inscritos. Ainda assim, continuamos com um número mais ou menos de 450, 500 inscritos a menos do que nós tínhamos quando decidimos fazer aquela confrontação. Você votou no Moro ou no Bolsonaro? E isso deixou muita gente indignada, hein? Vamos para as notícias? Está frio aqui em Brasília. Depois até posso pesquisar, mas dessa madrugada chegou a 12 graus, 11, 12 graus aqui na madrugada em Brasília. Vamos para o giro de notícias. A Justiça do Maranhão decretou ontem o bloqueio máximo lockdown das cidades de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar em função da pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde estão proibidas de funcionar por 10 dias a partir de 5 de maio.
O Ministério da Cidadania anunciou ontem a liberação de recursos para ampliação de vagas para moradores de rua e pessoas desabrigadas ou sem teto em casas de acolhimento e abrigos públicos. Ao todo serão repassados mais de R$ 1 bilhão. Na véspera do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador, o presidente Bolsonaro lamentou que grande parte da população esteja proibida de trabalhar por causa do isolamento social e do fechamento do comércio em função da pandemia do Covid. Ele voltou a criticar a adoção dessas medidas e avaliou que elas não fizeram efeito na contenção da curva de contaminação. E daí? E daí joga a responsabilidade pro colo daquela moçada tão digna, tão competente, tão sábia, tão superior, tão repugnante, que é a turma do STF, que decidiu que a administração de medidas contra o vírus chinês seriam de responsabilidade dos estados e dos municípios. Não aceite que o seu presidente seja responsabilizado. O Bolsonaro reiterou que para ele 70% da população vai ser infectada. Pelo que parece, pelo que estamos vendo agora, disse ele, todo o empenho em achatar a curva praticamente foi inútil. Agora, o efeito colateral disso, desemprego, o povo quer voltar a trabalhar e essa situação vai se agravar. O STF decidiu estender o período de teletrabalho de seus servidores até 31 de janeiro de 2021. Eles podiam também decidir que os ministros se aposentariam todos, né? Ainda fariam um bem para o país. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou que equipes de saúde da família vão visitar até o final de julho instituições de acolhimento de idosos de todo o país. O objetivo é atender cerca de 78.200 idosos que vivem nesses locais, particularmente os chamados de asilos. Sobre o coronavírus, o Brasil chegou a 85.380 pessoas infectadas, segundo a atualização do Ministério da Saúde. Que eu vou voltar a usar os dados porque depois eu comecei a ver que há muitas distorções nos dados que as secretarias de saúde passam para certos portais por conta da necessidade de inflar. O número de mortos está em 5.901, a letalidade em 6%, 6,9%. Não sei como se calcula essa letalidade. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, do total de casos confirmados, 43.544 estão em acompanhamento, que corresponde a 51%. 35.935 foram recuperados, corresponde a 42%. Existe o caso de 5.901 mortos e 1.539 mortes que ainda estão sendo investigadas. Vamos para a notícia? Para quem estava pensando que o Bolsonaro estava em baixa, a visita a Porto Alegre ontem deixou muita gente assim, acho que não dá para mexer com esse homem não. Correio do Povo, visita Porto Alegre para posse movimenta centro da capital. Movimenta não, parou. Foram milhares de pessoas para apoiar e ovacionar, no sentido de aplaudir o presidente Bolsonaro. No caso o Lula fosse lá, seria ovacionado, era com ovos mesmo. Gazeta do Sul, aulas da rede pública suspensas até junho. Jornal NH, rede hoteleira da Serra Gaúcha deve reabrir dia 8 de maio. Quem conseguir reabrir, hein? Notícias do dia, servidores de Santa Catarina retornam ao trabalho presencial a partir da segunda. Retorno será de maneira gradual e haverá limite de 50% da capacidade das repartições. Santa Catarina está vivendo um tsunami político lá. Ontem renunciou o secretário de saúde, tá? Denúncias de pedido de suborno. O Moisésinho velho está se vendo, quis virar bajulador do Dória, deu nisso.
Gazeta do Povo: combate à Covid-19 deixa outras doenças desassistidas e abre margem para colapso do SUS. Exatamente. As outras, daqui um pouco, vem a conta. Diário dos Campos: Hospital Universitário registra primeira alta de paciente de Ponta Grossa com Covid-19. Jornal do Comércio, lá do Recife: volta às aulas das escolas particulares será nesta segunda em ambiente virtual. Qual é o grande problema dessa opção por aulas online? Precariedade da rede de internet no Brasil. Tem madrugadas aí, tem manhãs que a gente vai produzir na hora do café, é desesperador. A lentidão da internet, nós estamos falando da capital do país. Imagina lá no interior, e eu posso falar porque eu sou do interior. O Fluminense: aulas ficam suspensas até 22 de maio em São Gonçalo. Folha: Vitória, governo do Espírito Santo vai esperar até sábado para definir se abre comércio. Jornal Extra de Alagoas: uma notícia realmente que é reveladora. População entre 20 e 49 anos já soma a maioria das vítimas dos casos lá do Covid-19. Porque a gente tem que ver onde é que está sendo a maior taxa de letalidade, né? Tribuna do Norte de Natal: Hotel Termas de Mossoró anuncia fechamento. Aquilo que eu falei em relação lá da manchete do NH. Tem que ver, dia 8 de maio vão reabrir, a rede hoteleira reabre na Serra Gaúcha. Quantos desses hotéis vão reabrir? Correio da Paraíba: Cabedelo prorroga medidas de isolamento social. O Liberal de Belém: Estado produz câmaras de ventilação mecânica para paciente com SRAG. As câmaras de oxigenoterapia são cabines que permitem a ventilação mecânica não invasiva e trazem menos riscos aos pacientes com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, SRAG. A Tribuna, lá a região de Itabuna: Rui Costa insiste em medida ilegal. Tribuna da Bahia, aquela questão do Bolsonaro. Bolsonaro diz que medidas dos governadores não achataram curva do novo vírus chinês. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba: prazo para a regularização do título do eleitor termina na próxima quarta-feira. Tribuna de Santos: São Paulo está em fase de aceleração da Covid-19, afirma diretor do Butantan. Essa questão de São Paulo joga pra gente uma outra batata. O isolamento parece que não surte efeito. E você, o que você acha? Correio Popular de Campinas: índice de isolamento na região metropolitana de Campinas volta a despencar. Diário do Nordeste de Fortaleza: comércio propõe retorno gradual ao trabalho no Ceará, mas acredita em prorrogação do decreto da quarentena. Campo Grande News: sem plano de reposição, escolas infantis perdem alunos e temem fechar. Atual Amazonas: Amazonas prorroga restrições, mas apresenta cronograma de reabertura da economia. Claro que o assunto em destaque no caso do Maranhão é o lockdown, mas como eu já dei essa notícia em outros momentos, e inclusive já destaquei ela antes, então vou puxar uma. Por isso que a gente precisa ler todo o noticiário para saber o que está acontecendo. Pandemia da Covid causa prejuízo de 1,18 bilhão ao comércio do Maranhão. Estado de Minas: atendimento presencial em cartórios de Minas ficará suspenso até 15 de maio. Diário do Rio Doce, lá de Governador Valadares: se segure aí na cadeira, não esteja com a xícara de café na mão, não esteja nem com pão, com geleia assim, com mel por cima. Olha só,
Lula critica a decisão do Supremo que barrou a escolha de Bolsonaro para a PF. Até o Lula. Imagina se nós que defendemos o Bolsonaro, então, se o chefe dos jumentos também diz isso, foi uma medida absurda, foi uma medida de moleque. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, meu amigo. Prefeitura vai manter restrições e medidas de isolamento. Folha da Manhã de Passos, Câmara rejeita a aplicação de multas ao comércio em Cássia. Imagina assim, já está ferrado. Aí ele abre uma portinha lá para vender alguma coisa, aí vai lá e a prefeitura multa. Triângulo de Minas, Triângulo Notícias. O Triângulo de Minas é o Triângulo Mineiro. Fenamilho é adiada para 2021, anuncia sindicato. Também lembrando que a Oktoberfest ainda não foi adiada, mas já foi, não sabem quando vai acontecer a Oktoberfest de Blumenau. Complementando os jornais que a gente percorre pelo país, Jornal de Uberaba, Expo Zebu é cancelada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu devido à pandemia do vírus chinês. Das redes sociais, em namoro explícito, Lula volta a elogiar Dória. Ele tem que elogiar Dória porque o Dória vai ficar sem espaço. Com a ida do Sérgio Moro para a disputa eleitoral, quem mais vai se ferrar vai ser o Dória. De Brasília, a Justiça decreta lockdown na região metropolitana de São Luís. Justiça em Foco, comissionados do DEOP devem devolver 110 mil ao erário. É uma disputa que as pessoas tinham cargos comissionados nesse órgão e ao mesmo tempo prestavam serviço para empresas que trabalhavam com esse órgão. Lindo, né? Misto Brasília, Sindi Atacadista adverte que situação pode se tornar insustentável. Pode? Eu tenho muitos contatos com pessoas, né? E ontem eu estava precisando comprar um equipamento. Aí o dono da loja falou para ele: Alfredo, eu não vou vender para ti por uma razão muito simples. Eu não sei qual o preço que estará esse produto na retomada da atividade industrial, da atividade comercial. Pode chegar ao ponto de esse dinheiro não ser suficiente nem mesmo para comprar no preço de custo. E o país de Montevidéu. Uruguai tem 17 mortos, 209 casos confirmados e 10 pessoas em UTIs. Lembrando que o Uruguai tem 2 milhões e pouco, 3 milhões de habitantes. El Mercúrio do Chile. Governo reforça medidas proibindo viagens a comunidades com casos de vírus. Todo notícias da Argentina. A Argentina cada vez mais no caminho de ser uma nova Venezuela. Várias empresas aéreas internacionais não voltarão a operar na Argentina por muito tempo, adverte diretor da IATA. IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Andina do Peru. Eu deixei o título aqui porque no espanhol, claro, toda língua tem suas peculiaridades, mas no espanhol tem algumas palavras que eu acho muito bonitas, muito sonoras. E talvez você não saiba, lógico, nós estamos falando aqui no caso do Peru, mas só no caso da Argentina, o maior compositor de tangos, o maior letrista de tangos era brasileiro. Tá? Alfredo Lepera nasceu em Santos. E se a gente quiser continuar brincando um pouquinho com nossos hermanos, o tango mais famoso, La Comparsita, é de um uruguaio. O cantor mais famoso do tango é um francês, Carlos Gardel. O bandoneon foi introduzido por imigrantes alemães que saíram no final com a proclamação da República, saíram de Petrópolis e Teresópolis e foram para morar em Buenos Aires. E para completar, isso eu não consegui ainda confirmar, porque isso quem me passou foi um argentino, então a gente tem que ter cuidado. Essa mania de dançar lado a lado, naquela posição ali, é porque antigamente, lá nos primórdios, o tango, na verdade,
seria dançado por 2 homens. Bom, vamos voltando aqui em Andina do Peru. Olha só, embaraçadas. O que são embaraçadas? Grávidas. Então o título é Grávidas, Crianças. E olha como eu acho bonito como eles chamam idosos. Adultos majores. Olha que coisa bonita, né? No alemão tem isso, né? Großvater, Großmutter, grande pai, grande mãe, sabe? Eu acho bonito isso. Aqui não, aqui no Brasil é ô velho, ô caquedo. É desse jeito. Então, grávidas, crianças e adultos e idosos não poderão ingressar em mercados lá no Peru. Deutsche Welle, número de desempregados cresce 13,2% na Alemanha, maior alta desde 1991. Rádio France Internacional, União Europeia avalia exigência de passaporte de saúde para futuros turistas. NHK do Japão, e nós temos sempre um ouvinte, principalmente nas lives da madrugada, que é o Maçã. Então, ano letivo no Japão deve começar em setembro. Rádio TP, Rádio Televisão Portuguesa, pois o UGT, que é a União Geral de Trabalhadores, celebra o 1º de maio apenas com iniciativas transmitidas online. ANSA tem que ter alguma compensação, né? Olha só, medidas contra vírus devem gerar queda recorde nas emissões de CO2. Financial Times. Uma das minhas preocupações, um dos meus fascínios é ler e pesquisar sobre o que será da sociedade no pós-coronavírus. E aqui tem uma matéria muito interessante no Financial Times que diz o seguinte: o fim do escritório, como o coronavírus pode e vai mudar o trabalho para sempre. Não é só o trabalho, é viagens. Eu estava conversando com meu amigo Roberto Carvalho e eu falei assim: Roberto, aquelas aglomerações, 50, 60, 70 mil pessoas num estádio, nunca mais. Ou não pelos próximos 2, 3 anos. Aquela coisa de você botar no Maracanã 60 mil pessoas, esquece. Foi isso que levou a esse estágio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se o ano que vem haverá carnaval. Salvador já está discutindo. Não deveria ter tido esse ano, mas a leviandade, a irresponsabilidade, a patifaria, a conivência e a subserviência dos governadores em relação aos interesses da Rede Globo impediu que eles tomassem a medida correta, que seria a suspensão do carnaval. A Bahia já discute. Vocês vão ver, daqui um pouco, São Paulo vai começar a discutir a não existência de carnaval e depois será a vez do Rio de Janeiro. Discute, não sou futurologista, mas tenho lido, tenho estudado e tenho pesquisado bastante sobre o assunto. La Vanguardia de Barcelona. Organização Mundial de Saúde avalia modelo sueco para alcançar a nova normalidade. Qual é o modelo sueco? Lá não mudou nada. Pessoas continuam bebendo, indo na escola, tudo normal. E a taxa de letalidade, tudo, e lá é um país frio. Tudo continua dentro nos padrões do resto do mundo. Então, as pessoas não sabem efetivamente até que ponto essas medidas restritivas, elas funcionam. Na Itália é bom pesquisar um pouco, não partam para ficar macaqueando a realidade. Agência Brasil, governo libera 1 bi para acolhimento de moradores de rua, uma medida muito especial. Vamos encerrando. Antes de encerrar, eu quero comentar o seguinte. Eu não sei se você já percebeu, eu gosto de futebol. Antigamente, eu costumava dizer que eu gostava mais de futebol do que do Grêmio. Hoje, eu já estou admitindo que, como eu não estou mais na crônica esportiva, eu gosto mais do Grêmio do que de futebol. Mas eu quero falar sobre um episódio que tem acontecido, que é a hipocrisia de alguns jogadores. Na busca de holofotes, as pessoas não sabem ficar quieto e acabam
falando qualquer coisa. Lá no Rio Grande do Sul, olha o absurdo que é a mídia, o que é o nível de canalice da mídia. Vocês acham que só a mídia política é escrota? A mídia esportiva é venal em todo o seu sentido. Aí pegaram um recém-promovido do Inter dizendo que era um absurdo o presidente da República falar em volta dos jogos, sabe? E aí depois o outro, aí sim, foi o tal do Raí. Não sei para que time você torce, eu já disse, eu sou gremista. E o Raí andou a desandar, falar mal do presidente da República, dizendo que ele tinha que renunciar. É um vagabundo, um cara com a capacidade mental incapaz de juntar A com O. Mas está lá. Eu não ouvi ele falar que vai reduzir o salário. Os jogadores do futebol brasileiro, e essa crise está mostrando que eles são extremamente descartáveis. O vírus chinês está mostrando que o Brasil não precisa dessa renca de vagabundos aí ganhando milhões e milhões. Quais foram os jogadores que doaram dinheiro para instituições que ajudaram alguma coisa? Quais os clubes que chegaram, clubes como o meu Grêmio, que tem uma folha salarial de 8, 10 milhões, o Flamengo, que tem uma folha salarial de 20 milhões, Palmeiras aí na faixa 17. Você ouviu algum jogador dizer assim, não, quando for falar em diminuir 30% do salário deles, meu Deus do céu, não, contrato é contrato. Ainda bem que nessa histeria toda do esporte veio o Caio Ribeiro e colocou o Raí no seu devido lugar de estúpido. Se eu não me engano, o Raí é irmão do Sócrates, alguma coisa assim. E segue a mesma linha imbecil de esquerdopata. É muito fácil você ser esquerdista quando você ganha, ou você tem um emprego público, ou você ganha 400, 500 mil por mês sem fazer nada. Porque dirigente de futebol faz tudo menos trabalhar. E o Caio Ribeiro questionou qual era a autoridade que o Raí tinha para falar nesse assunto, porque mesmo que ele tivesse a opinião pessoal, ele é um dirigente do São Paulo. E ele não podia, como dirigente do São Paulo, ainda que ele dissesse que estava falando pessoalmente, abrir a boca para falar as besteiras que falou. Na verdade não falou, vomitou um besterol sem fim, mas o Caio Ribeiro deu uma trava nele e tratou de colocar o Raí no seu devido lugar, que é o lugar de um boçal. Eu volto a dizer para vocês, continuo gostando do Grêmio, tanto assim que estou aqui inclusive com a caneca vintage da inauguração do Olímpico em 1954. Eu gosto cada vez menos de futebol, porque nessa crise algumas categorias estão se mostrando totalmente desnecessárias, e talvez essa seja uma das grandes vantagens, entre aspas, do vírus chinês, para que as pessoas se deem conta de que, em vez de ficar endeusando jogadores, comece a dar valor para pesquisadores, para professores, mas professores comprometidos, não esses aí que são a maioria que a gente conhece, pelo menos os que falam muito, né? Para cientistas, para motoristas de ônibus, para vigia de prédio. Essas pessoas, elas são muito mais importantes do que os jogadores de futebol. São muito mais essenciais à sociedade do que um bando de jogadores de futebol que usam os milhões do jeito que eles quiserem, mas que não tem nenhum comprometimento social. Maradona é exemplo do que não tem comprometimento social. Agora você vê Messi, Cristiano Ronaldo, esses jogadores já doaram muitos milhões. E os jogadores brasileiros doaram o quê? O tal do Neymar doou o quê
para o combate ao vírus chinês. Ele que gasta 30, 40, 50 milhões na compra de um helicóptero ou de um avião, nada contra. Mas não seria hora desses jogadores terem um nível de comprometimento também com a sociedade? Até que ponto, para você, todo esse episódio do vírus chinês também não revela o nível de inutilidade dos jogadores e do futebol? É assustador pensar nisso, mas é conveniente que a gente utilize esse tempo para certas reflexões. Nós vamos ficando por aqui, nos vemos de novo nessa manhã de sábado, amanhã de manhã. Lembrando que a nossa live de hoje, à noite, começa às 11 horas da noite. Eu coloquei em votação e todo mundo pediu para começar às 11 horas da noite, sem horário para parar. Mas hoje nós faremos chamadas bem intensas durante o dia nas redes sociais, porque ontem eu quis fazer uma experiência de fazer uma live sem anunciar. Mesmo assim, para minha alegria, mais de 1000 pessoas participaram, sem nenhum aviso e sem nenhuma chamada. Mas nós nos vemos de novo para mais um Na Hora do Café, na manhã desse sábado, em torno das 9 horas ou quando o YouTube permitir. Um abraço e um bom dia para todos nós.